aí. Expondo. Aí estão indo até que o leão sair da jaula, meu irmão. Quando o leão sair da jaula, ferrou. Daniel, você tem um plano, cara? Tem vários. A arca é um dos planos. Não, sim, mas um plano se deu merda agora. Sua esposa, sua família. Tenho. A gente tem um plano de relocação estratégica. Vamos supor. Nesse sentido. Não que eu tenha um bunker mesmo, mas eu tenho locais, dependendo de onde eu estiver no Brasil, que eu... Que é até algo que a gente tem que analisar, né? Os grandes estão construindo bunkers. Por quê? Qual o motivo? É a tendência, né? não sei, caminho Eles não jogam dinheiro no lixo. Exato, né? Pra quê? Não joga dinheiro no lixo, Sim. né? Vamos ver o que esse pessoal Eles tá fazendo. o que eles estão sabendo que eu não tô sabendo. Exato, né? exato. Mas assim, pra galera não ficar com muito medo, ficar neurótica, ele pode ter um bunker, mas eu tenho Jesus. Meu bunker é Jesus. Meu bunker melhor de todos é Cristo. Porque eu sei que se eu recebo Jesus como meu único e exclusivo Senhor e Salvador, a Bíblia me promete que eu serei livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. Porque a Bíblia fala até sobre o arrebatamento, que a gente vai ser levado e preservado, porque a gente vai estar no esconderijo do Altíssimo. Então, para você que pensa assim, pô, eu não sou bilionário, eu não tenho bunker. Eu também não tenho bunker. Eu tenho locais para onde eu posso me deslocar se tivermos problemas momentâneos. Como assim problemas momentâneos? Vamos supor que uma cidade fica uma semana sem luz. Uma cidade como São Paulo, se você pensar na grande São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, ficar uma semana sem luz, a chance de virar um Mad Max é enorme. O caos. Um salve-se quem puder. Por quê? Porque na hora que faltar comida em casa, meu irmão, para dar comida para os filhos, a pessoa até mata o vizinho. Com certeza. Todo mundo sabe disso, né? Então, o que acontece? Pode ser que um apagão de uma semana, milhares de pessoas acabam perdendo suas vidas. Mas se eu fui pro meu lugarzinho no interior, fiquei quietinho ali e voltei, eu me preservei. Então, conhecer relocação estratégica, eu acho hoje vital. Boa. Uma boa parte da arca tem a ver com isso, estudos sobre relocação estratégica. Eu tiro esses estudos de um cara chamado Joe Skousen, que é um americano especializado em segurança, e ele escreveu um livro chamado Strategic Relocation, North American Guide to Safe Places, né? Relocação estratégica, um guia norte-americano para locais seguros. Eu pego esse estudo dele, onde ele traz os critérios que uma região tem que ter para ser um local seguro, e transfiro isso, adapto para o Brasil para a gente se organizar para um caso desse. Já que se fala tanto de guerra cibernética, né? O Fórum Econômico Mundial faz um evento todo ano chamado Polígono Cibernético, Cyber Polygon, tentando prever como é que a gente precisa se proteger de uma pandemia cibernética, que, segundo eles, e eu concordo, faria muito mais pessoas perderem a vida do que uma crise sanitária normal, porque um mundo sem polícia, sem hospital, sem telefone, sem internet, sem eletricidade, salve-se quem puder. É a guerra de todos contra todos pela sobrevivência, né? Sim. Então, eles dizem que esse será o próximo problema. Né? Muito se fala sobre uma outra crise sanitária, né? Sobre aquela doença X e tal, mas o Fórum Econômico Mundial, que tem previsto muitas coisas que estão acontecendo, a própria crise sanitária de 2020 eles previram em outubro de 2019, eles fizeram um evento de simulação chamado Evento 201, né? E ali eles falaram tudo. Entendeu? Já tava sem falar que o Bill Gates tinha feito uma palestra no TED Talks em 2015 falando o que aconteceu em 2020. Então, se você sabe quem que você acompanha, você já estava com 5 anos de bizu para tu se preparar. É o que eu faço nos meus vídeos e nos meus livros. Porque os vídeos é um mundo de conteúdo. São 2 horas de conteúdo novo todo dia. Então o cara chega e fala, Daniel, qual o dia que você falou aquele conceito da sociologia que deu para explicar o que o Trump tá fazendo? Eu falei, não lembro, irmão. Eu nem lembro o que eu falei, qual dia que foi. Porque meu roteiro ali, ele é meio improvisado também, né? Eu tenho alguns links que eu uso, mas é difícil de eu achar as coisas. Nos livros tá tudo documentado. Então, nesse livro, tá tudo que eu levantei no último ano sobre isso. Todo ano eu lanço um livro desse. Tudo que eu levantei tá ali gravadinho. Aqui, na página 199, tem um capítulo que eu acho que é o 42. O título do capítulo é Congresso Americano se prepara para a vitória do Trump. Eu escrevi no dia 14 de fevereiro de 2023. Falando que o Congresso americano já estava se preparando para impedir o Trump de assumir o poder e, se ele assumir, impedir ele de governar. Ou seja, isso que eu estou falando hoje no canal, eu já falei ali no dia 14 de fevereiro de
desse ano, não foi 2023, foi 2024. Então, os caras falam assim, Daniel fica dizendo que ele fala as coisas antes. No vídeo é difícil de eu falar, o vídeo do dia tal eu falei, porque é muita coisa. Muito conteúdo, no livro muito tá ali conteúdo. registrado. No livro tá ali. Então, nesses livros eu tenho mostrado quem que você tem que acompanhar para saber o que vai acontecer, porque os caras falam antes. Então, no livro eu acompanho o Bill Gates, eu acompanho o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, eu acompanho as instituições, né, o próprio Fórum Econômico, a Universidade Johns Hopkins, a Fundação Bill e Melinda Gates, esses caras que organizaram esse evento 201. O evento 201 que previu a crise sanitária, ele foi organizado pela Fundação Bill e Melinda Gates, pela Universidade Johns Hopkins e pelo Fórum Econômico Mundial. Então, essa galera sabe, e eles acertam. Então, fica de olho. Se eles falarem vai acontecer isso, a chance de acontecer é razoável. Mas você tem mais de um lugar. Tem muitos. É infinito. E não basta ser pra mim, igual você fala pra galera na Arca. Sei. Não basta ser um lugar apenas afastado. Um lugar geográfico, você tá falando Sim, físico? não basta ser só Não, tem que pensar. afastado. Tem vários critérios. Vou dar um spoiler aqui. Mas tá no livro do cara, né? Tá. E em alguns dos capítulos desse livro também. O cara monta uma tabela, talvez com os 20 critérios que o lugar tem que ter para ser legal. Por exemplo, afastado de bases militares. Claro, a base militar, se tiver uma guerra, é um alvo. Afastado de aeroportos. Um aeroporto vai ser destruído num caso desse. Afastado de grandes obstáculos naturais. Por exemplo, um rio muito grande que vai te impedir de passar para o outro lado. Ou o próprio mar. Lugares no litoral para esse cara é nota 0, meu irmão. Os piores lugares que ele deu a nota nos Estados Unidos, porque ele pegou os 50 estados americanos e deu nota de 0 a 5. Os 2 únicos estados americanos que tiveram nota 0 foram os 2 lugares que os brasileiros mais gostam de ir. A Flórida. Flórida, não os 2 lugares, mas que gostam muito, Flórida e o Havaí. A Flórida porque é uma península, só tem uma grande avenida principal, se der um BO ali pra tu sair é difícil. Você não sai. E fora os pântanos que tem no Everglades, só se você tiver um avião particular, um helicóptero ou um barco grande e veloz. Aí você se vira. Então, a Flórida tem um obstáculo geográfico enorme e uma facilidade de deslocamento muito ruim, ou uma dificuldade enorme de deslocamento. É um estado que ele não tem muitas montanhas, ele é meio chapado. Então, num caso de enchente, você não tem pra onde correr, que não tem um morro para tu subir. Sim. Por ser muito baixo, tá no nível do mar, é muito úmido. Sendo muito úmido, se você fica sem energia elétrica, é terrível para dormir, não só por causa do calor, mas por causa dos insetos também, tem muito inseto. E são vários problemas, porque tem várias bases militares também. E o Havaí, pelos mesmos motivos, né? Para sair dali também é complicado, mas tem um motivo a mais. No caso do Havaí, sendo uma ilha, o Havaí não é autossuficiente de comida nem de energia. Se os aviões e navios que mandam comida e energia para o Havaí toda semana pararem de ir, vira o Mad Max rapidaço. Porque não produz comida suficiente para a quantidade de pessoas que moram lá. E qual que é a nota 5 lá dos Estados Unidos? Nota 5 é o estado de Utah ou Utah, né? Por quê? Muita gente vai dizer, é porque o Joe Skousen que escreveu o livro é Mormon. E esse estado é o estado dos Mormons, né? Eu não sei se a galera sabe, mas teve uma guerra entre o governo americano e os Mormons, né? Chamadas Guerras Mormons. Porque os Estados Unidos perseguiu os Mormons porque eles tinham muitas esposas, né? Negócio da poligamia. Eles falam, não pode ter um monte de esposas, isso vai dar problema, tem que ser só uma. Aí teve uma guerra. E a guerra foi concluída, os Estados Unidos falando assim, olha, você quer continuar com essas paradas aí? Ok, faz isso no teu estado, nós vamos dar um estado pra vocês. Que é o estado de Utah. E como os caras não são bobos, eles falaram, a gente quer essa região aqui, tá? Por quê? Isso aqui é no meio do nada. Não, é essa região que eu quero. Eles escolheram. Eles já sabiam, claro. Esses malucos não brincam em serviço. Pra vocês terem ideia, Mormon é a religião que mais tem ex-agente da CIA e do FBI. Você tá brincando. É? Tá de zoeira. Sabe por quê? Você tá de zoeira, mano. Não, sabe por quê? O Mormon, todo jovem Mormon, ele é obrigado, entre aspas, a passar 2 anos viajando pelo mundo fazendo missões. Já viu esses jovens com camisetinha branca e uma gravatinha vermelha que ficam aí andando na rua? Eles estão pregando a doutrina Mormon. E aí o que acontece? Um jovem de 18 anos sai lá dos Estados Unidos, vem pro Brasil, fica 2 anos aqui, aprende a cultura brasileira, a falar português. O outro foi lá pro Iraque lá fazer missões, aprendeu a falar árabe, conhece... Quando ele volta, a CIA já fala, irmão,
Tu manja a beça daquela cultura, não quer ser meu espião lá, não? Sim. Aí, eles economizaram o treinamento do cara, pô. Faz mais 6 meses de treinamento e tá pronto. Tá prontinho. O cara já ele consegue se misturar com outras culturas. Ele já é um agente ali num país estrangeiro, entendeu? Sim. Então, esses caras são muito poderosos. É a igreja mais rica per capita do mundo. Como assim mais rica per capita? A igreja mais rica do mundo é a igreja católica? Só que a igreja católica tem 2 bilhões de membros. Eles têm, sei lá, 50 milhões de membros. E se você compara por cabeça, eles são os mais ricos. Muito mais grana. Então, os caras são muito poderosos. Então, o que tem ali nesse estado para ganhar essa pontuação máxima? Tem aeroporto? Tem base militar? Tem. Só que esse estado, ele é autossuficiente de comida e de água. Ele não precisa de eletricidade para chegar água nas casas, porque a água vem do gelo que derrete nas montanhas. Você não precisa ligar uma bomba para jogar água para a caixa d'água e depois para voltar. A água já vem natural, pela própria força da gravidade. Eles têm muitas armas também, eles são preparados para a guerra. Eles estão no meio de um monte de deserto. Então, os caras que estão na Califórnia, acabar a comida na Califórnia, não vão conseguir ir a pé até lá, porque tem montanha pra caramba, tem deserto, tem um monte de coisa. Então, é um estado protegido em volta por barreira geográfica. Você não vai precisar sair dali, porque ali já é o local seguro. E, além disso, numa situação dessa de escassez, o teu maior inimigo é teu vizinho. Por quê? Porque ele não tem comida estocada em casa, ele não está preparado para ficar uma semana sem energia. Ele vai sair invadindo a casa dos outros falando, passa comida. Igual tem no filme Mundo Depois de Nós. Nesse estado não tem esse problema, porque todos os mormons são encorajados a estocarem 6 meses de comida em casa. Por causa de uma profecia que eles acreditam, chamada profecia do cavalo branco. A profecia diz que, no futuro, os Estados Unidos iam viver uma situação de guerra civil, tipo o filme Mundo Depois de Nós e o filme Guerra Civil, que saiu esse ano, e a Constituição americana ficaria sob perigo, porque um tirano, um ditador ia assumir o poder nos Estados Unidos. E para o Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons, a Constituição americana é um documento religioso tão inspirado por Deus quanto a Bíblia. Para ele, Deus inspirou os caras que escreveram a Constituição. Então, eles defendem a Bíblia, ou o livro de Mormon, né, que a Bíblia deles é diferente. Eles defendem a Bíblia e a Constituição com a mesma garra. E aí vai ser nesse momento que vai chegar ao poder o primeiro presidente americano Mormon, e ele vai salvar a Constituição americana e salvar os Estados Unidos dessa guerra civil. E só que no meio dessa guerra civil, o povo vai ficar alguns meses sem eletricidade e sem água. Então todos eles, se preparando para essa profecia, aprendem na igreja como faz para estocar comida. Quem não quer estocar a própria comida, compra na igreja enlatados e a própria comida já pronta. Se ele não quiser fazer em casa, ele compra na igreja, mas eles são incentivados a isso. Então, o que eles dizem? Se ficar um mês sem eletricidade, o cara não vai atacar o vizinho para pegar comida que ele já tem guardado em casa. Então, o teu vizinho não é o teu inimigo, porque tá todo mundo pronto já para isso. Entendeu? Caraca. Isso é o começo do curso, né? Agora, qual lugar no Brasil que se parece com isso? Aí é o trabalho maior, né? Aí pra gente tem que achar um estado... Mas você já deu dicas preciosas. Já. Eu imaginava um lugar, tipo, se der merda pra mim, onde que eu vou? Eu já vi que eu não posso ir pra lá mais. Então. Se eu for pra esse lugar, vai dar ruim. E tem que ser uma cidade longe de grandes centros urbanos. Sim. Isso eu penso. Porque senão a galera sai da cidade procurando comida e já a primeira cidade que eles chegam, ele já passa igual gafanhoto levando tudo, né? Sim. Então tem que ser afastado. Eles vêm individualmente, mas com uma horda maior, né? Isso. Tipo assim, e as pessoas desesperadas, né? Nessas situações. Mesmo. Então, houve um experimento que eles fizeram. Na verdade, dizem que foi espontâneo. Eu acho que foi proposital. Os caras pegaram um cruzeiro, um navio. A galera tá lá festejando, pararam o cruzeiro no meio do nada, desligaram tudo. E o pessoal, e agora? Foi acabando a comida, virou um caos total, meu irmão. Guerra de todos contra todos. Aí eles fizeram uma simulação de como é isso, né? E viram que o negócio é assim que fica. É Mad Max mesmo. Mad Max é a guerra de todos contra todos. Quem tem comida e energia, cuidado, eles vão vir pra cima pra querer pegar. Entendeu? Então, como o mundo tá tão estranho,
Não custa nada tu dedicar 5 minutinhos do seu dia, às vezes, para estudar um pouquinho disso, que às vezes um estudo simples desse já vai te dar a manha de como sobreviver. A manha de como sobreviver envolve. Você não precisa morar no estado de Utah. Você pode morar na Flórida, mas você tem que estar acompanhando o noticiário, vendo o que está acontecendo e sair no primeiro momento. Por quê? No primeiro dia sem luz, os caras falam amanhã volta. No segundo dia sem luz, o cara já pensa assim, pô, tá estragando a comida da geladeira. No terceiro dia ele fala, acho que eu vou ao mercado. Só que ele chega no mercado, o diesel do gerador já acabou. E todo mundo já foi lá no mercado e saqueou tudo. Já comprou até o papel tudo, higiênico, né? já foi, né? Papel higiênico, água. Aí o que o cara faz? O cara, meu irmão, tem que sair da cidade. Tá virando um caos isso aqui. Aí ele volta pra casa e fala pra esposa, aí, vamos sair fora. Aí ela fala, tá bom, vou arrumar as malas. Meu irmão, ela vai passar o dia inteiro arrumando mala. Arrumando mala, pegando remedinho das crianças, não sei o quê. Quando eles forem sair, o cara vai olhar o tanque do carro tá vazio. Ele deixou o tanque vazio. Vamos abastecer. Sem eletricidade, ninguém abastece não, meu irmão. Não tem como bombear gasolina pra dentro do carro. Sim. E aí, o que acontece? Ah, vamos assim mesmo. Vamos na sorte. Pega a estrada principal que todo mundo pegou, tá engarrafado. Acaba a gasolina, tem que sair a pé com as crianças no colo, com um monte de mala. E aí vai a galera andando a pé, indo pro interior, buscando um lugar que tenha comida. As primeiras cidades em volta ali da grande cidade já são dizimadas. Então você tem que estar pelo menos uns 100 quilômetros dos grandes conglomerados, né? E idealmente atrás de uma barreira geográfica, de uma montanha, de um lago, né? Porque se o cara olha assim, pô, pra cá é reto, pra cá tem uma montanha, eu tô com criança no colo, mala, eu vou pra onde é reto, eu não vou subir essa montanha não, meu irmão. Claro. Imagina subir, escalar isso aqui a pé com criança nas costas. Então, se a tua cidade de refúgio for atrás da montanha, é melhor, né? Melhor ainda. Porque o cara vai olhar e vai falar, não vou por aqui não, vou por ali, ó. E aprender algumas técnicas também, né? Aí vem fazer fogo. Exato. Aprender essas técnicas. Tem um rádio. Hoje em dia você tem rádio que tem manivela e tem alimentação solar. Você pega o rádio ali, esse rádio já é uma lanterna, ele já é um power bank, que você consegue carregar teu celular. O cara fala, pô, mas não vai ter sinal de celular. Às vezes tem. É sempre bom estar com o aparelho funcionando. Você pega a manivela e gira assim, ó. Você fica girando que você carrega a bateria dele. Aí ele carrega, você consegue usar como lanterna, como rádio e carregar teu celular. Saber se defender. Obviamente. Tá bem de saúde, né? Você tá... Porque, por exemplo, um cara que não tá legal de saúde, para ficar sem comer, sem dormir direito e não ter o remédio que ele precisa, ele já vai estar numa situação piorzinha, entendeu? Então o cara tá com a sono em dia, treinamento em dia, coração tá bombeando legal, né? O VO2 ali tá legal. É o ideal. Pô, por isso você não bebe energético, não bebe café, não, cara, só bebo água e tal, né? Ó, eu nunca bebi, cara. Nunca bebi, eu nunca fiquei bêbado, nem sei o que é isso. Mas por quê? Porque quando eu era moleque e via as pessoas bêbadas, me dava uma raiva. Sim. Meus amigos bebiam. Eu tinha amigo que era gente finíssima, bebia, ficava agressivo, ficava nojento. Aí me deu uma raiva disso. Falei, pô, eu tô querendo conversar, você tá aí falando bobagem, xingando, cuspindo na minha cara, querendo brigar. Então isso me deu uma raiva, que eu nunca quis me envolver com isso. Apesar de ser criado na praia, surfista, né? Todo mundo ali, né? Uma facilidade para certas substâncias, né? Mas nunca me interessei. Aí depois, com 16 anos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí que eu chutei o